Bom dia, queridos amigos. Que a paz, a alegria que o Evangelho nos proporciona alcance o seu coração, para que todos nós sejamos fortalecidos nesta manhã com muita confiança e serenidade. Convido a todos a elevar o seu pensamento, buscando, junto aos seus benfeitores, todo o equilíbrio necessário para que o Evangelho tenha no seu coração grandes mudanças. E assim iniciamos o nosso Evangelho de hoje, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saudeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações, para se libertar pagando apenas a centésima parte do que se deve? Em vez de se queixar ao seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque depois de haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e com algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser justo, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário, que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Que Deus, nosso Pai, nesta manhã sublime, possamos receber a bênção de cada hora e que Jesus, o nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, possa olhar por cada um de nós
estimulando-nos a compreender o papel da resignação no nosso processo de evolução. Rogamos a Jesus que sustente todos que estão conosco neste Evangelho, fortalecendo seus corações, alimentando-os de confiança e fé, para que nós possamos caminhar e auxiliar todos aqueles que passam por nós, que estão conosco e que tanto colaboram para o nosso crescimento espiritual. Paz e alegria, esperança e fé é o que desejamos a todos vocês. Que o Mestre nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, primeiro eu gostaria de dizer-lhes, quando Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E nós sabemos que as bem-aventuranças só serão compreendidas por nós se nós aceitarmos, compreendermos, entendermos o que seja a reencarnação. A nossa imortalidade é o grande desafio de todos nós, porque hoje estamos vivendo aquilo que verdadeiramente desejamos ser. A imortalidade, ela não começa após a morte, ela começa hoje, quando hoje estou lançando luz para o futuro. Assim, queridos irmãos, nós precisamos compreender quando Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E Jesus, então, ele aponta para nós toda a compreensão, toda a compensação que hão de ter os que sofrem a resignação, que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Então eu pergunto, o que é a resignação? Será que todos nós já entendemos o que é resignação? E a resignação, diante do olhar da doutrina espírita, ela não é uma coisa mística, religiosa, mas ela é uma compreensão do problema que cada dia nós enfrentamos em nossa vida. Esse problema é justamente as aflições que muitas vezes temos que passar para que nós possamos alinharmos, acertarmos com as leis de Deus, com as leis que estão na própria consciência. Quando nós nos resignamos, nós não estamos submetendo ao medo, mas apenas estamos procurando aceitar uma realidade. Realidade esta que nós temos que vencê-la, porque é a oportunidade que Deus está nos dando para que possamos corrigir o que não conseguimos fazer ontem. Não é, pois, nos conformarmos. Tanta gente que fala assim: já conformei. Se conformar sem compreender, isso não tem valor. Então, o conformismo que nós estamos falando é quando manifesta dentro de nós a resignação, mas de uma forma inteligente. Que eu compreendo que nós estamos dentro de um ciclo evolutivo e que a vida é um processo que está todo dia em desenvolvimento, dentro do qual todos nós podemos nos equilibrar. A resignação ou aceitação de forma ativa e consciente é o grande legado, enquanto que nós vamos lutar para buscarmos o entendimento, nós temos outras pessoas que conformam por conformar,
conforma de forma inconsciente, então nós percebemos que a resignação, ela muitas vezes tem o seu valor para todos nós. E a resignação espírita, ela é decorrente, muitas vezes, daquilo que nós temos fé, daquilo que nós compreendemos. Então, ela tem um grande valor em nossa vida, porque tudo aquilo que nós passamos, nós precisamos compreender que as resignações que nós vivemos são muitas vezes correções. Então, quando Jesus nos diz, bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar, nós estamos crescendo e avançando. Então, é importante que nós podemos saber que diante desse momento de regeneração que nós estamos vivendo, é preciso que a gente abandone qualquer ideia contrária ao bem, para que nós possamos, assim, vencermos as nossas lutas. E aí nós vamos ver que o Evangelho nos diz assim: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor disse: se me pagares hoje a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, e ficarás livre. Se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Nós sentiríamos assim extremamente infeliz como devedor, que muitas vezes não conseguimos viver para suplantar as nossas dificuldades. Mas não foi isso que Jesus nos disse. Jesus nos chama a atenção para que todos que são bem-aventurados aflitos serão consolados. São ditosos todos aqueles que compreendem as suas dores e que se encontram praticamente livres de todos os preconceitos. Cada dia aumenta a nossa falta, se nós não tivermos este olhar de compaixão, de amor, de compreensão. Para muitos, as dores, as dificuldades que nós vivemos são punições de Deus. E Deus não nos pune. É muito interessante isso. Deus não nos pune. Deus nos permite, cada dia mais, recuperar aquilo que nós não fizemos. Então, nós vamos ver que muitas faltas que nós ainda carregamos estão ainda submissas às leis de Deus ou à vontade de Deus, mas nós, quando vamos começando a mexer com essas dores, alimentarmos novas esperanças, nós nos tornamos mais resignados. Então, a resignação, ela é um passo avançado para todos nós. E nós vamos ver que aqui o Evangelho diz assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. Quando nós somos materialistas e muito preocupados com ter, somos vaidosos, nós não aceitamos as nossas lutas. Ficamos, às vezes, revoltados, e nós vamos ver, então, que tudo aquilo que nós encaramos pelo outro lado da vida espiritual, nós vamos avançando. E aí nós vamos alcançando outros patamares dentro da nossa condição evolutiva. E outra coisa que nós precisamos ter certeza em nossa vida é a certeza de um futuro bem próximo. Esse futuro é aquilo que nós estamos semeando hoje. E assim nós vamos agradecer a Deus por Ele nos sustentar, por Ele nos animar, e que nós possamos sempre estarmos longe das queixas e agradecer sempre a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E dessa maneira, nós vamos ver que cada um de nós
olha para si e para tudo aquilo que envolve com outros olhos. Muita gente procura ver esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento de regeneração. Muitas vezes ele se entrega à inércia, não acredita, abandona a vida pelo suicídio, são indiferenças ao próprio destino que é ele que vai construir. Então, quem assim procede não pode ser tratado por filho, filho de Deus, porque isolou a si mesmo, afastou de todos os ensinamentos que a providência divina nos concedeu. E muitas vezes, com este olhar distantes da verdade, nós vamos criando, construindo paredes de sombras entre o próprio coração, o próprio pensamento, as bênçãos paternas. E aqueles que vivem buscando a compreender cada dia mais as suas dificuldades, as suas correções, que Deus, nosso Pai, nos oferece, nós vamos nos reajustando. E aí nós vamos percebendo que a nossa vida torna-se diferente. Ampliamos o nosso olhar. E aí nós vamos ver que quanto mais ampliamos o nosso olhar para a nossa intimidade, nós vamos vencendo as nossas tempestades íntimas. Isso é de tanto valor, é quando nós compreendemos o valor da resignação. E passamos a dar outro valor nas oportunidades que temos recebido para aprender, para servir, para construir, como também para renunciar. Então, nós vamos ver que as amargas experiências de ontem é que vai nos impulsionar a buscar as graças divinas que nos elevam para a vida superior, tendo um olhar para a vida futura. E gostaria de terminar aqui nosso evangelho dizendo para vocês: não te esqueças, meus irmãos, de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. E quando somos convidados a passar pelas correções que o Senhor nos ofereceu ou nos oferece, tudo isso é para nós alcançarmos um novo caminho. E este caminho, nós veremos o valor dele quando nós aceitamos humildemente, para que a gente possa compreender que a verdadeira mensagem do céu, a verdadeira mensagem divina, nos pede calma, nos pede fé, nos pede resignação, para que nós possamos vencer a inveja, o ciúme, a ambição, tudo aquilo que nos tortura, tudo aquilo que aumenta as nossas misérias morais, para que nós possamos vencer esta existência com luta e com esperança. Queremos agradecer a Jesus por cada dia que o Evangelho vai abrindo os nossos olhos para que nós tenhamos uma caminhada de fé, uma caminhada de luz, uma caminhada de muitas conquistas. E nessas conquistas, rogamos a Jesus que sejamos merecedores das novas energias que recebemos durante o passe. Que cada um faça o seu pedido e cada um entre em contato com você mesmo. Pai amantíssimo, ajude-nos que nesta hora não só sejamos beneficiados, como também fluidifica a nossa água. Sois todo o poder, toda a bondade. E ajude-nos a compreender a necessidade de resignar-nos diante da luz que o Senhor tem nos oferecido.
que nesta manhã feliz nós te agradecemos, deixando no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. E juntos roguemos pela paz do mundo. Que assim seja.